Bom dia a todos que nos seguem aqui presencialmente, a quem nos segue pelo Facebook da Biblioteca Parque Vila Lobos. A gente vai dar início ao encontro do Segundas Intenções com a escritora Lúcia Bittencourt, que nos dá a honra de ter vindo do Rio de Janeiro para São Paulo para participar aqui do Segundas Intenções, né? Ela tem uma programação na cidade, mas incluiu na programação essa visita aqui à Biblioteca do Parque Vila Lobos. Tudo bom, Lúcia? É um prazer ter você aqui. Igualmente. Muito obrigada pelo convite. Estou amando essa biblioteca, que é linda, esse parque maravilhoso. Tem de tudo aqui. Já até fiz umas fotos aí fora, quando estava andando por aí, porque é um lugar deslumbrante. São Paulo merece. São Paulo tem tantos recantos maravilhosos, tantas coisas de cultura, de atividades. Eu fico enlouquecida quando venho para São Paulo. Perfeito. Seja sempre muito bem-vinda aqui a São Paulo, e é um prazer recebê-la aqui. O Segundas Intenções, só para dar os recados institucionais, é uma série de encontros que acontece alternadamente, aqui na Biblioteca Parque Vila Lobos e na Biblioteca de São Paulo, que fica no Parque da Juventude, na região norte da cidade de São Paulo. São encontros com escritores, com o público que vem à biblioteca, também por transmissão pelos respectivos Facebooks das duas bibliotecas, e depois esses encontros ficam disponíveis nos sites das bibliotecas. E quem nos acompanha aqui pode fazer perguntas pelo microfone. Voltamos hoje a ter o microfone, depois de um período de medidas mais restritivas por causa da pandemia. E quem nos segue pelo Facebook pode mandar as perguntas, pelo campo aí destinado a essas perguntas, e a produção passa para mim a pergunta para a Lúcia Bittencourt. Aqui no Segundas Intenções, Lúcia, a gente faz o seguinte: como a gente tem 1h30 de encontro, mais ou menos, a gente divide assim, a primeira meia hora, a primeira metade, assim, um pouco menos da primeira metade, a gente divide falando do escritor antes de ser escritor. Como leitor, como teve contato com a literatura, a gente não vai falar de coisas muito pessoais, mas falar as coisas pessoais que dizem respeito à literatura e que preparam a obra, né? Então, é o escritor antes de ser escritor. E depois a gente fala da obra, fala dos vários livros. A Lúcia Bittencourt é autora, enfim, ela se tornou muito conhecida na literatura brasileira como A Secretária de Borges, um livro que ganhou o Prêmio Sesc. O Prêmio Sesc é um prêmio para livros inéditos, e a publicação decorre do prêmio, e o livro foi publicado em 2006, ano seguinte ao ter recebido o Prêmio Sesc, um livro de contos que já traz uma característica marcante que atravessa a ficção e a obra literária da Lúcia Bittencourt, que é, vamos dizer assim, um diálogo cerrado com a literatura, com a biografia de alguns escritores, escritores que muitas vezes se tornam personagens de seus livros, como acontece no próprio conto que dá título à Secretária de Borges, e depois há outros contos que também têm esta temática ou esta abordagem sobre a qual a gente vai falar. Depois, ela publicou o livro Linha de Sombra, em 2008, um livro de contos. Eu não vou mencionar todos os livros, porque ela também tem uma obra infanto-juvenil sobre a qual a gente vai conversar. Estou falando só de alguns dos livros principais. E depois desses dois primeiros livros de contos, ela enveredou pelo romance, e passou a ser romancista também, com O Amor Acontece, um romance em Veneza, e o mais recente, salvo engano meu, é O Regresso, a última viagem de Rimbaud, né? Pelo título já dá para perceber que a mesma toada se repete aí, essa ideia de se apropriar, fantasiar a vida de escritores que são, enfim, clássicos da literatura universal, como é o caso do Arthur Rimbaud. Um livro magnífico, que eu nunca vou me esquecer, que eu recebi esse livro, eu trabalhava na Folha de São Paulo, eu recebi esse livro, eu bati o olho na capa, assim, eu falei, nossa, eu já conhecia a Secretária de Borges, já tinha lido, falei, nossa, que livro, que interessante essa narrativa. E a gente vai conversar sobre ele, até porque existe uma linhagem de livros que tratam de biografias de escritores, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, queria ver, porque a Lúcia, sobretudo, é uma grande leitora. E eu, depois de fazer essa introdução breve à obra dela, mencionei os principais livros, quero justamente conversar com a Lúcia, perguntar a ela como ela se tornou uma leitora antes de se tornar uma escritora. Você nasceu no Rio de Janeiro?
Nasci no Rio de Janeiro, Em ali Vera... na Praça Conta um Mauá. pouco conta tudo isso. Conta como é que foi que você teve contato com os livros, quais são os autores que te marcaram na infância, mesmo que hoje em dia talvez não sejam autores tão importantes. Queria saber um pouquinho da sua relação com a literatura. Olha, eu nasci ali no coração do Rio, na Praça Mauá. Aí havia acho que ainda existe lá uma maternidade, e eu nasci nessa maternidade e eu sou bastante carioca. Eu sou uma pessoa que gosta de andar pela cidade, que gosta de ir aos recantos. Recebi isso do meu avô, que, de uma certa maneira, também foi responsável por eu ser leitora. Porque antes mesmo de eu aprender a ler, ele me contava uma história diferente todas as noites. Cada noite ele inventava uma história do Caxinguelê, um personagem que ele inventava, e eu adorava esse Caxinguelê, e eu queria aquelas histórias. Ele me contava sempre. Pena que eu não tenho uma memória boa para guardar e para poder recriar essas histórias do Caxinguelê, mas um dia eu chego lá, quem sabe. E eu era uma filha única, mas criada pelos meus avós, e graças a Deus na minha casa havia bastante livros, era livro por toda parte. E aquela criança que não podia sair porque avô e avó, sabe como é que é? Tomam cuidado com a gente. Não vai sair, vai se quebrar, ela é feita de vidro, vai morrer, se tropeçar ali na rua, não sei o quê. E, invariavelmente, toda vez que eu saía, era fatal. Eu saía para andar de patins no parquinho que tinha na esquina da minha casa. Levei um tombo que quase que morri, fiquei destatelado. Tiveram que me reanimar. São coisas assim que aconteciam para confirmar aqueles medos dos avós, né? E aí eu ficava em casa e aqueles livros todos eram uma maravilha. Eu tinha a coleção completa do Monteiro Lobato, que eu amava. Aprendi muito com Monteiro Lobato. Tinha o Tesouro da Juventude, que era uma enciclopédia que eu amava, que tinha de tudo. E eu sempre gostei muito de arte, de música. E aí eu me lembro que tinha lições de piano, e eu queria aprender piano, mas não tinha um piano. Então eu desenhava um teclado nos papéis, assim, que eu ia colando, fazia aquele teclado de piano, que era para ficar tocando. Não tocava nada, mas nunca aprendi a tocar piano, infelizmente, mas fazia essas coisas assim. E eu lia tudo que me caía nas mãos, tudo, tudo. Eu lia aqueles livros condensados das seleções do Reader's Digest. Eu lia livros que estavam muito adiante da minha idade, aí eu não conseguia ler, parava, ia pegar outra coisa. Mas aquilo foi me estimulando e, claro, eu vivia no meio de adultos. E acabei que ia pegando o gosto dos adultos. Você já leu esse livro aqui, tem uns contos do Machado? Eu lia Machado de Assis, ainda garota. Eu li antes de Machado, eu li essa de Queiroz. Li muito essa de Queiroz, li muito Machado de Assis. Eu amo, na verdade, eu adoro Machado. E eu li tudo. Tudo que tinha à disposição, eu lia. E eu adorava. Às vezes, eu pegava uns livros assim, quando eu li Osman Lins, parecia que eu tinha entrado num mundo, numa coisa psicodélica. Osman Lins me deixou assim, meio enlouquecida. E eu fico tão feliz, porque a primeira vez que eu mandei alguma coisa para um concurso, foi o primeiro concurso Osman Lins de contos, lá da cidade de Recife. E eu fui premiada nesse primeiro concurso. Eu tenho um orgulho disso, porque eu devo muito ao Osman Lins, com aquela coisa, a Valovara, aquelas palavras mágicas, aquelas personagens inusitadas. A mulher que ele amava em Valovara, ela gorda. Eu era tão gordinha, adolescente, aquilo me deixou assim tão feliz. Existe possibilidade de uma gordinha ser amada, que coisa boa. Então, essas coisas assim, sabe, me fizeram, a minha vida era o meu diálogo, era o meu constante diálogo. Era com isso que eu dialogava, e não admira que nos livros, eu recorra a isso.
uma vez, posso contar mais uma coisinha? Fica à vontade. A ideia aqui é você contar, falar um pouquinho da sua formação também, porque, enfim, você depois também fez mestrado, doutorado, ou fez doutorado direto? Eu fiz mestrado no Brasil, aí parei e fui fazer lá nos Estados Unidos, porque eu tive uma vida assim, meio acompanhando o marido, que era de uma multinacional, e aí eu fui para os Estados Unidos, acabei fazendo o doutorado lá em Yale, mas aí voltei antes de defender a tese, então larguei o doutorado lá em Yale, aí fui para... Aí eu falei, não vou fazer mais nada, não. Mas aí eu tinha aquela pesquisa toda feita, meu marido morreu e eu fui para uma amiga minha, salvou minha vida, que falou, Lúcia, você tem que continuar a fazer isso, você não pode largar esse trabalho. E foi assim que eu fui me recuperando a minha identidade, fui fazer o doutorado na UF. Mas eu não queria te... Não, eu só falei para você, em algum momento, contar um pouco sobre a sua formação, que tem a ver, obviamente, com literatura. Obviamente não, né? Muitos escritores têm uma formação totalmente diferente da literatura, e, no seu caso, a literatura está tão na sua corrente sanguínea que é mesmo, vamos dizer assim, o trajeto acadêmico está associado à literatura. Mas você ia contar uma outra historinha que você falou assim, posso contar? E aí eu só pedi para você ir adiante um pouco na sua biografia para a gente chegar no seu primeiro livro, mas temos tempo. Uma vez que eu estava conversando, eu estava sempre converso com as pessoas, eu gosto de gente. E eu estava conversando e uma senhora que era das relações do meu marido, e ela chegou, que eu falava assim, porque eu li não sei o quê, e depois eu li não sei o que lá, eu estava sempre falando daquelas coisas que eu tinha lido. E aí ela disse para mim, ô Lúcia, você nunca viveu, não? Só leu? Eu fiquei assim muito desapontada. Eu falei assim, mas eu acho que eu vivi em dobro, porque eu vivo a minha vida e vivo a vida dos outros. Eu estou vivendo milhões de vidas. Eu acho que eu vivi muito mais até do que você. Mas na hora aquilo me deixou assim, eu falei assim, meu Deus, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Mas não estou, não. Olha, ler é a melhor coisa que você pode fazer, inclusive porque você pode cometer todas as transgressões e não ser culpada por nada. Você pode ler aquelas coisas do crime e castigo, por exemplo. Você lê aquilo, você mata a mulher com as suas mãos segurando junto de Dostoiévski, do personagem Raskolnikov, né? E aí, sabe, acabou-se. Ele ficou lá culpado, teve 1000 problemas, não sei o quê, mas você teve a sua catarse e sai, vem para a Biblioteca Parque aproveitar o dia lindo. A catarse é um termo que é usado hoje na psicanálise, mas que deriva do teatro grego, né? Exatamente. A ideia de que você vive aquele momento de terror e, enfim, e alivia, vamos dizer, as suas angústias, projeta e elabora aquilo a partir de uma experiência trágica no palco, né? Exato. Em cena, digamos assim. E eu tenho uma história engraçada também de teatro. No Rio de Janeiro, quando eu era pequena, não havia censura para teatro. Minha avó adorava teatro, ela me levava para todas as peças de teatro de adulto. Então, eu assistia aquilo tudo, até que um dia, já, sei lá, com 9 anos, ou 8 anos, 10 anos, não sei bem a idade, o namorado da minha madrinha resolveu fazer coisa linda, me levar ao teatro. Fui ao Teatro Infantil pela primeira vez ver Cavalinho Azul, de Maria Clara Machado. E eu assisti aquilo tudo, e eles terminaram, e ele me perguntou, achando que estava fazendo muito, né? E eu lá, ele falou assim, você gostou? Aí eu falei assim, gostei, muito lindo, mas é um pouco infantil. Eu estava acostumada a ver aqueles teatros de comédia, aquelas coisas, aqueles grupos de adultos. Achei muito infantil. E ele me achou uma idiota, com certeza. Mas assim é a vida. E eu lia tudo. Eu lia aquilo que era permitido, eu lia coisas que depois desapareciam. Eu não sabia por quê. Eu estava lendo esse livro, sumiu. Mas eu sabia que não devia perguntar, porque eu estava vendo que aquele livro ali estava com umas coisas assim meio muito emocionantes demais para a minha
minha criação burguesa, que eu não podia ler aqueles negócios. Por exemplo, tinha um livro lá em casa que se chamava Contos Galantes das Mil e Uma Noites. E eu estava acostumada com o galante no sentido de Monteiro Lobato. Tudo era galante. Ai, a Branca de Neve é tão galantinha, não sei o quê. Então, eu achei que aquilo era normal, né? Peguei aqueles contos galantes da Mil e Uma Noites e não era bem esse galante, não, sabe? Era uma coisa assim mais quente. E aí eu comecei a ler aquilo, o sangue, eu era criança, mas o sangue já acelerava. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa. E aí, não sei como, o livro desapareceu. Desapareceu, nunca mais eu vi esse livro. Jogaram fora, com certeza, com medo da pureza da menina ser conspurcada, alguma coisa assim. Uma vez eu estava comentando com um amigo meu, Antônio Carlos Sequim, que é da Academia Brasileira de Letras, e eu estava falando, pois é, tem essa história desse livro contando isso. E ele, que é um bibliófilo, vocês acreditam que ele achou esse Contos Galantes das Mil e Uma Noites e me mandou de presente? Mas agora ele já não tem mais aquela empolgação toda, não. Aquilo era uma empolgação para quando eu era criança. Que ótimo. E aí, e aí você era criança ainda, assim, daí na adolescência você já pensou em fazer faculdade ligada à literatura? Como é que foi como é que você encaminhou a sua formação? A minha formação sempre foi a leitura. Eu sabia que eu não podia estudar nada além de literatura. Eu nunca me interessei por outra coisa. Eu era boa aluna em termos do que eu não queria nunca repetir ano, porque eu não queria ficar fazendo aquelas coisas chatas, que eu achava tudo chato. Mas a leitura era ótima. Então, eu era boa aluna em história porque eu lia romances históricos, eu lia romances daquelas épocas passadas e tudo. E aí eu conhecia as coisas pelo romance, não pela aula de história. Eu nunca fui boa em datas, esses pormenores de nomes e tudo mais. Gostava de mitologia, gostava de desenhar, eu sempre gostei. Esse lado de desenhar, pintar e tudo, eu gostava. Mas eu estudava tudo porque tinha uma motivação, uma coisa assim, dentro de livro. E, às vezes, eu fazia histórias, e eu tenho até uma história que não está em nenhum desses livros aqui, está numa coletânea organizada pela Laura Sandrone, Contos para Jovens de Todas as Idades. E eu faço uma historinha de amor toda baseada naquela tábua de elementos. Como é que é o nome daquilo que eu esqueci? Tabela periódica. Tabela periódica, com todos aqueles elementos. E eu tive a paciência, eu queria uma história de amor adolescente. 2 adolescentes ali, o menino está estudando para a prova de ciências que vai ter, mas ele também gostava de literatura. Claro, para namorar essa menina aqui tinha que ser alguém que gostasse de literatura. E ele está estudando e ele começa a ver os nomes das substâncias e fantasiando com aqueles nomes e pensando no poema que ela tinha comentado com ele durante a aula, que era um poema de Gonçalves Dias, aquele "Por que tardas, Jatir, que tanto a custo, a voz de meu amor move os teus passos", que é a mulher que está ali esperando aquele amado que não vem, né? E então ele começa a perceber que ela também estava dando bola para ele, que estava querendo que ele tomasse a iniciativa. E aí ele vai, não vou contar o resto, mas ele, através daquela tabela periódica, ele tem a revelação do amor, né? O Primo Levi, né, tem um livro chamado Tabela Periódica. O escritor italiano, que, enfim, tem vários relatos sobre ser sobrevivente de Auschwitz, né? Ele tem um romance chamado A Tabela Periódica. E aí você vai fazer faculdade do quê? Fazer faculdade de letras. Não poderia ser de outra maneira, segundo o que ela falou. FRJ, paixão da minha vida, professores maravilhosos, deslumbrantes.
e colegas extraordinários, que são hoje escritores também e tudo. É uma época de maravilha. Só que tem que... A apressadinha aqui se casou e fez a faculdade grávida, de 3 filhos, um depois do outro. Então, era uma época maravilhosa, de muita criação, realmente muita criação, literal. E os meus filhos, eu me lembro de uma vez estudando para a prova, e eu, com a minha filha no colo, na verdade, não era eu, era o meu marido que também estava fazendo faculdade, e ele estudando para a prova, e ela sentada no colo, e ele virava a página do livro e ela arrancava. Enquanto virava, ela arrancava. E eu tinha que ficar lá recolhendo as páginas todas, porque, coitadinha, era um bebê, achava graça naquilo, rasgar papel para bebê é uma delícia, né? E aí... Foi assim que a gente passou esse período de faculdade, esse período com muita dificuldade, muita alegria também, muito sonho, né? A gente sonhava muito. Às vezes, eu ia para a cama de noite. Me lembro que teve uma época que tinha um livro, O Exorcista. Eu sempre fui uma medrosa, eu tenho medo de fantasma até hoje. É o livro que deu origem àquele filme? É, exatamente. E aí... Meu marido trabalhava, né, de manhã cedo, e eu ali agarrada naquele livro não queria parar de ler, mas aí apaga-se as luzes, não sei o que, só tem aquela luzinha, e eu queria continuar, e eu acordava, Gui, acorda que eu estou com medo. Aí ele acordava, tá, pode continuar lendo, vai, continua. E eu continuava lendo mais um pouquinho, daqui a pouco eu voltava, Gui, acorda, fica acordada. Era um santo, meu marido. E aí você foi fazer mestrado, você fez mestrado, só retomando o que você falou, o que você contou um pouco antes, mas agora sim, aprofundando. Quando terminei a faculdade, aí eu fui fazer a especialização em literatura brasileira. Nessa época, Ciro dos Anjos estava vivo. Eu tive professores excepcionais que traziam também pessoas maravilhosas. Eu tive contato com Ciro dos Anjos na faculdade, com o Puig. Gente, eu era louca, eu era enlouquecida. O boom aconteceu, eu estava na faculdade. O Manuel Puig, para quem nos acompanha aqui, né? Enfim, todo mundo precisa conhecer, mas é o que escreveu aquele livro que deu o romance que deu origem ao filme do Babenco, que deu o Oscar de melhor ator ao William Hurt, né? Com a Sônia Braga, né? O Erson Capri, o ator que faz o nazista. Não me lembro É o Raul Julia e o William Hurt são os principais, estão numa prisão, e o William Hurt fica contando, ele é homossexual e conta para o prisioneiro político, que é o Raul Julia, inventa filmes. Daí, no filme do Babenco, tem o filme que ele conta. E é a Sônia Braga, como uma Mulher-Aranha, por isso que chama O Beijo da Mulher-Aranha, e ela se relaciona com um nazista, que é o ator Erson Capri, que é um ator, enfim, que está aí atuando. A minha memória para filme não é tão boa. Minha memória da palavra é gozado esse filme. O Babenco ficou muito famoso por outros filmes. Eu acho esse filme magnífico. Eu acho o melhor filme dele. Eu acho um filme inacreditável. Assim, inacreditável? Não, porque não era de se esperar isso, mas é um filme excepcional e assim é fora de série mesmo, é um como ele conseguiu levar a escrita do Manuel Puig. Gozado, né? Você passou de Ciro dos Anjos para Manuel Puig assim, sem nenhum trauma, porque assim é um escritor mais, digamos assim, dentro da tradição narrativa brasileira, e o Manuel Puig, escritor pós-moderno. Exato. Né? Mas eram coisas assim, porque todo o escritor assim apaixonado por literatura, que era o caso do Ciro dos Anjos, ele também estava acompanhando. Ele tinha escrito a obra dele, ele já era um senhor, mas ele também adorava aquilo que estava acontecendo, então não havia problema. Agora esqueci. Eu ia falar uma coisa, mas esqueci. Bom, você estava falando ideia. E aí você fez mestrado sobre o quê? Eu fiz mestrado sobre Machado de Assis, era o Fio de Ariadne, era o título da minha dissertação. Só que tem que aí, quando eu estava fazendo essa dissertação, aí o meu marido foi transferido para os Estados Unidos.
E eu fui para lá, deixei aquilo para trás. Você sabe que tem prazos, essas coisas, e não existia internet. Eu sou da pré-história da humanidade. Eu, quando me lembro que não tinha telefone celular, que para conseguir falar no telefone, eu era a caçulinha da casa, né? A menininha na casa dos avós. Então, alguém precisava falar com o médico. Aí eles diziam: Lúcia, vai lá, pega a linha. E eu ficava sentada horas com o telefone no ouvido para pegar linha. O que é isso, gente? Hoje em dia você nem lembra mais disso que existiu, né? Mas eu me lembro de ver o homem chegando à Lua. Eram coisas assim que pré-história da humanidade, literalmente. Não sou nem dinossauro. Eu acho que eu estou naquelas eras da, sei lá de quê, dos vulcões. A gente lembra, eu lembro de redação com máquina de escrever, né? Assim, eu fiz minha faculdade com máquina de escrever, assim, datilografando os trabalhos. E aí você manteve Machado de Assis quando você foi para os Estados Unidos, como tema? Não. Aí fui para os Estados Unidos e eu tinha que fazer uma experiência, quer dizer, eu fui para Yale, para a Universidade de Yale, porque ficava perto da minha casa. E eu adorava aquilo, meu Deus. Eu entrava naquela biblioteca, eu tinha vontade de me benzer, porque parece uma igreja. Eu entrava naquilo, era o meu templo, gente, era uma coisa muito boa. E aí, mas o departamento era de espanhol e português, então eu não tinha como fazer uma dissertação. Quer dizer, até teria, se eu quisesse, mas eu achei que ficava mais interessante se eu incorporasse essa coisa do lado espanhol, que até porque eu acho que, de repente, me deu a consciência da minha latinidade, do fato de eu não ser uma coisa fora do normal. Eu estava ali naquele grupo de outras pessoas que tinham pensamentos parecidos, mas completamente diferentes, né? E aí eu gostei disso. Eu fui lendo tanta coisa nova ali em Yale, porque o sistema americano, para você fazer um PhD, você tem que fazer um exame doutoral. E, ao final dos seus cursos, você faz um exame doutoral e eles têm uma lista de 200 e não sei quantos livros. Eu acho que, na minha época, eram 263. E que você vai ser arguído por qualquer um daqueles livros que eles... É um sorteio. É um sorteio. E, conforme a preferência lá do examinador e tudo mais. E eu estava numa época que o departamento estava meio sendo desmontado, porque sempre houve aquela ciumeira entre Brasil e a América Latina, né? E aí eles tinham mandado embora a Silvia Molloy, que era maravilhosa, que ela não é que ela mandasse embora, mas ela foi para a Universidade de Nova York, né, NYU. E aí com ela foi uma outra professora, o outro professor, eles negaram tenure, então, de uma certa maneira, eles foram tirando aqueles professores de literatura brasileira e ficou apenas uma leitora portuguesa, que estava lá do Instituto Camões, que ficou lá durante algum tempo, era só ela, a única de língua portuguesa que não conhecia nada de literatura brasileira, né? Aí eu sabia que eu ia ser arguída daqueles livros todos latino-americanos. E foi uma maravilha, porque eu aprendi horrores, porque eu conhecia já o boom, eu tinha estudado aqui com a Bella Joseph, que foi uma grande professora, trazia grandes autores para conversar na sala de aula com a gente, era uma maravilha. Mas eu conhecia o boom, mas aqueles mais tradicionais eu não conhecia. Eu fui conhecer Sarmiento, fui conhecer todos os poetas da América Latina que eu não conhecia antes. Muito bom. Que livro caiu? Que livro caiu? Você não vai acreditar. Eu estava preparada para isso. Caiu Guimarães Rosa. E sabe qual foi o conto que o filho da mãe, desculpe o termo, escolheu para eu falar? A Terceira Margem do Rio.
Legal. Queriam me ferrar, não queriam? Mas o problema é que eu era apaixonada por Guimarães Rosa, por minha conta. Então, eu consegui me sair bem. E aí você fez sua tese sobre o quê? Esse era da admissão, né? Pois Esse é o exame é. de admissão do... Não, isso é o exame final que permite que você comece a escrever o seu doutorado. E aí eu comecei a pesquisa, mas eu parei porque voltamos para o Brasil e eu poderia, nessa época, eu poderia continuar fazendo através de internet, porque já existia, mas eu tive um problema com o computador, meu computador teve um choque cultural. Quando chegou aqui, ele estranhou o clima, estranhou a língua, estranhou tudo, ele pifou. E eu trouxe aquele computador, que não existia laptop, não, era aquele computador, era um Apple. Eu trouxe aquilo agarrado comigo, uma mochila, era um amor com aquilo. E eu não tinha feito backup, eu tinha uns disquetes que não estavam completos. Eu era muito inexperiente assim nessa coisa de computador. E aí eu perdi a maior parte da pesquisa, tinha pontos aqui, pontos ali, eu recuperei alguns disquetes. Os arquivos que estavam no computador ficaram todos enlouquecidos, tudo virou uns sinais assim. E, Lúcia, eu imagino que nessa altura do campeonato, você ainda, assim, você tinha casado, tinha tido 3 filhos, estava fazendo mestrado, foi para os Estados Unidos, fez exame e tal. A literatura, como autora, você tinha ganho um prêmio lá quando era... Não, mas esse prêmio foi só bem mais tarde, porque eu escrevia e não publicava nada. Eu sempre escrevi. Entendi que você tinha ganho um prêmio quando você era pequena. Não. E aí, o que você... E você escrevia já nessa época? Ficção? Sempre escrevi. O que você fazia com os textos? Assim? Você mostrava, você publicou em algum lugar? Ou ficou tudo inédito? Ficou tudo inédito. O que aconteceu? Eu sou muito tímida. Aí eu ia para a escola, eu tinha que ir no ônibus escolar. E eu sentava lá e ninguém falava comigo, ninguém me conhecia, eu não conhecia ninguém e tudo. Eu ficava ali no ônibus escolar. Aí eu comecei a fazer histórias em quadrinhos. Eu fazia umas tirinhas assim, fazia aquelas historinhas em quadrinhos. E quando chegava no ônibus escolar, eu abria e começava a ler. Sempre tem um curioso do lado. O que você está lendo? O que é isso? Ah, deixa eu ver, não sei o quê. E aí eu fui ficando conhecida. Um dia, eu sempre tinha uma historinha nova lá, as historinhas antigas. Um dia eu cheguei sem historinha nova. Reclamaram comigo. Como você não trouxe historinha? Você tem que trazer o ônibus inteiro. Estava lá querendo as historinhas para ficar indo para o caminho do colégio. Me descobri autora nessa época. Aí, durante a faculdade, durante o colégio todo, eu escrevia diários. Meu Deus, meu diário chamava-se Wayne. Sabe-se lá por quê? Eu sei por quê, mas não vou contar, não. Mas era o Wayne, querido Wayne. Eu contava a minha vida toda lá para o Wayne, imaginava coisas minhas para contar para o Wayne, porque eu não vivia muito, porque escritor é isso. Escritor, ele conta aquilo que ele não viveu, mas gostaria de ter vivido. Então, é isso que eu fazia o tempo todo. E aí, depois, na faculdade, eu comecei a escrever poemas. Porque, claro, tem um outro período aí. Na faculdade, eu comecei a escrever poemas, mas eu dizia sempre que eu falava... Todo dia eu abria o jornal, eu abria na seção de classificados, procurando emprego. E aí, meu marido perguntava, o que você está procurando? Eu falei assim, emprego de escritora. E ele ria, tá bom, vai procurando. Vocês acreditam que um dia eu abro o jornal e estava lá, precisa-se de escritores, né? Eu falei assim, eu imaginei isso, estou vivendo isso. Era para escrever romancezinhos para a Edições de Ouro. E eu escrevi nesta bendita máquina de escrever, que era infernal aquela máquina de escrever. Eu tenho umas mãozinhas assim, meio... Não valem nada essas mãozinhas aqui. Não tem força, não tem nada. E aí,
os meus dedos escorregavam, ficavam presos entre as teclas. Eu vivia com os dedos todos enfaixados de esparadrapo, porque era a única maneira de conseguir continuar escrevendo, tinha que fazer aqueles prazos. Mas eu tinha um manual deste tamanho, eu devia ter umas 7.000 páginas, assim, tipo Romance de Proust, com as coisas que eu podia e não podia fazer. E o que eu podia fazer? Eu podia escrever sobre uma heroína brasileira que se apaixonasse por um estrangeiro. Ela nunca podia gostar de um brasileiro, ela só podia gostar de um estrangeiro. O romance tinha que ter uma viagem para fora do Brasil, e eles me dispunham vários livros de viagem para eu poder olhar para aquilo tudo. E ficavam falando aquelas coisas todas das regras. E as pessoas só podiam existir da cintura para cima. Eu não podia mencionar nada assim, sabe, mais para baixo, né? Cintura para cima estava liberado, mas para baixo não. E aí me faz lembrar um dos contos lá, daquele Contos Galantes, que o príncipe tinha sido transformado numa peça de xadrez. Então, a parte de baixo, ele era uma peça de xadrez, e em cima era ele, o príncipe, o rei, ou seja lá o que fosse. Ele não podia fazer nada, né? Ele só podia se apaixonar lá por aquela mulher e aquela peça ali de xadrez, aquele bloco de mármore, uma coisa triste, coitado. Mas, então, eu ficava escrevendo aquilo, e cada vez eu ia, sabe, escrevi o primeiro livrinho bem dentro do sistema, mas os decotes já eram um pouquinho maiores, não sei o quê. Aí eu escrevi o segundo livro. Peraí, você vai falar para a gente como chama esse livro? Você sabe que eu não sei, porque eu vendi. E saiu com que nome? Saiu com o seu nome? Não, né? Era pseudônimo. Saiu com o meu nome. Saía com um pseudônimo que eles achavam que devia sair. Essa obra secreta da Lúcia Bittencourt que a gente vai precisar resgatar ainda. Então, você escreveu um... Eu escrevi 3 livros. Eu desconfio que ela sabe, mas ela não está querendo falar. Qual é... Você não lembra mesmo? Não lembro. Jura? Não, Pés juntos? Eu lembro que saiu publicado com A Força do Amor, mas eu não me lembro mais, porque tudo tinha que ter amor no título também. Era a força do amor, o desespero. E eles iam para onde, os seus personagens? Do primeiro, do segundo e do terceiro? Como é que é? As viagens eram para onde? Olha, porque eu estou falando isso porque ela tem um livro cujo título remete a Veneza, e é uma história de amor de uma escritora que escreve um romance de amor, uma escritora nada romântica, que vai escrever um romance de amor e vai para Veneza, ganha uma bolsa, etc. e tal. De certa maneira, é uma ironia com o que você viveu, né? Um pouquinho. Mas assim, é uma coisa que só dá para saber, assim, com esse seu depoimento. Exato. Tem um subtexto ali, engraçado, né? Talvez um acerto de contas seu com você mesma, talvez, naquele livro, que nenhum leitor terá acesso a esse acerto de contas, a não ser que veja essa entrevista, aqui no Segundas Intenções. Essa é preciosa, hein? Vai entrar para os anais. Fala aí pra gente quais são os títulos da Eu só me lembro de um Ouro. título chamado A Força do Amor. Não me lembro dos títulos dos outros que saíram publicados. E eu não tenho. E os seus pseudônimos você também não lembra? Um saiu com o título de Luciana de Andrade. Edições de Ouro, Luciana de Andrade. As capinhas eram brancas, com umas coisinhas cor-de-rosa, os desenhos assim. Meu Deus. E aí, o que aconteceu? O Pierre Ruprecht, que é nosso diretor aqui da SP Leituras, está aqui. Ele está fazendo uma pesquisa, ele vai descobrir aqui. A Luciana de Andrade e de Ouro. Coloca no estante virtual, Pierre. Gente, só reiterando, quem quiser fazer perguntas pela internet, pelo Facebook, é só mandar. E quem quiser utilizar o microfone aqui, fica à vontade. O nosso encontro, como vocês perceberam, é bem informal. Agora, a gente precisa encaminhar a conversa para os seus livros. Vamos lá. Tá bom. Fala, então, dessa sua vida secreta. Essa obra secreta de Lúcia Bittencourt, a gente está conhecendo. O primeiro herói da obra secreta, do primeiro livro, chamava-se, adivinhem, Conde Vronsky. Que é o amante da Ana Karenina, do Tolstói. Ora, claro. Eu só fazendo adendo, porque né, assim, as pessoas aqui presentes, que eu conheço várias, têm muita familiaridade com literatura, mas como a gente tem um público que nos acompanha também remotamente, talvez não saiba. O segundo, eu estava muito chateada com o chefe do meu marido,
que botava ele para viajar, ele viajava demais e eu estava muito irritada. E um dia o meu marido falou: o Sandip vem jantar aqui em casa. E eu estava com ódio do Sandip, eu não podia receber o Sandip com ódio, assim, afinal de contas ia recebê-lo na minha casa. Aí o que eu fiz? No segundo, passava-se em Nova York, não me lembro o nome do personagem, não, mas há um crime num elevador daquele edifício enorme de escritórios, e há um crime que alguém esfaqueia um indiano. Matei o Sandip e escapei. Muito bem. Quando a ele gente vai chegou, resgatar essa história feliz. e vamos publicar no site da Biblioteca do Parque Vila Lobos. Nós vamos dar toda a ficha da obra secreta de Lúcia Bittencourt. Para quem chegou agora, algumas pessoas vão chegando durante o encontro. A gente está conversando com a escritora Lúcia Bittencourt, autora da Secretária de Borges, Linha de Sombra, enfim, do Regresso, livros sobre os quais a gente vai começar a falar a partir de agora, senão a gente só vai falar da obra, a obra oculta da Lúcia Bittencourt. Agora a gente vai começar a falar, então, ela estava contando sobre livros que ela escrevia quando era... ainda não era escritora, escrevia sob pseudônimo, eram livros contratados, tinham que ser histórias de amor. Eram livros vendidos em banca de jornal? Aqueles livros de aeroporto, de banca de jornal, histórias românticas. Sempre tinha uma mulher brasileira com um galã estrangeiro, daí tinha uma viagem romântica, tal. Ou seja, você exercitou a sua verve narrativa a partir daí. E como é que você começou a escrever aí uma coisa autoral? Eu vou te dizer como é que eu terminei de escrever esses livros, porque eu ia cada vez fazendo o negócio ficar mais quente, os vestidos desciam pelos quadris, ondulavam, não sei o quê. Um dia eu fui chamada, né, de Ouro, e o editor falou assim: Lúcia, eu estou vendo que os seus livros estão ficando muito sensuais. Aí eu falei: pronto, perdi meu emprego. Eu quero que você comece a fazer uns contos eróticos. Aí eu fiquei pensando, meus filhos estavam na escola nessa época, né? Eu falei: se descobrirem que a mãe está escrevendo continho erótico para vender em banca de jornal, esses meninos não vão ter futuro. Aí eu falei: eu não posso escrever isso. Ele: não, mas é isso que eu quero e é isso que você vai escrever. Eu falei: então... não posso escrever, não vou conseguir. E não consegui mesmo, sabe? Para terminar, anos depois, já recente, quando eu já estava publicada, um dia, num carnaval, eu encontro com meu filho no bloco, que fica ali perto de onde eu moro, e eu estou atravessando a rua, e ele me abraça, está com os amigos. Essa aqui é minha mãe. Aí o pessoal: mãe, não sei o quê. Imagina a balbúrdia no carnaval. Aí eu falei assim: ela é escritora de contos eróticos. E eu falei: meu Deus, eu perdi uma carreira tão próspera que eu podia estar rica hoje em dia. Eu não fui. E ele me apresenta assim. Que tristeza. Ou seja, ele soube que você recebeu o convite. Soube, ele sabia. Recusou. Mas daí ele imputou a você esta carreira. Espera um pouquinho que temos aqui uma investigação, um levantamento do MSI. Você, por acaso, conheceu uma Marli Simões? Pierre, por favor, Marli aqui no microfone. Simões, não. Aqui no microfone, por favor. Vamos lá. Isso merece registro. A pesquisa está difícil, mas cheguei aqui no A Força do Amor, de Marli Simões Fabris. Seria esse o... Eu acho que era Luciana de Andrade. Mas da Força do Amor? Você teve 3 pseudônimos diferentes. Mas eu acho que eles publicaram sempre com Luciana de Andrade. Mas o problema é que... sabe o que é? Eles podem pegar esse livro e publicar com outro pseudônimo, que eu não tenho nenhum controle sobre então isso. Vamos ter que ler e submeter a sua apreciação. Luciana de Andrade. Sensacional. A Força do Amor. No instante virtual. Paula sente-se indecisa entre a lealdade que deve a Felipe
e os beijos apaixonados de Elliot, que despertaram o vulcão de sensualidade que estava adormecido dentro dela. Vulcão de... Precisamos achar os outros. A recepção crítica da sua obra, como se diz no meio acadêmico, assim, jamais será a mesma depois desse encontro aqui do 55. Não, Agora a gente vai ver camadas de significado debaixo de todos esses livros cerebrais que utilizam os escritores como personagens, Borges, Kafka, Rimbaud. A gente vai ver camadas secretas e conteúdos inconfessados ali. Você já imaginou se uma editora me contrata para escrever a vida amorosa de Kafka, a vida amorosa de Borges, a vida amorosa de Dostoiévski, Tolstói, que devia ter milhões de camponesas lá à volta dele, meu Deus, já imaginaram? Aquela fantasia com a vida dos escritores. E como é que você começou a fantasiar as vidas dos escritores que estão em A Secretária de Borges? Quando que eu não fantasiei essas vidas? Porque a gente lê e a gente entra nesses livros e a gente discute com os personagens. Mas eu acho que tem um conto, que eu esqueci o nome do autor, gente, a minha cabeça está ruim. É A Morte do Violinista. Quem é que conhece? Tolstói. Tolstói? A Morte de Ivan Ilitch? Não, do violinista. A Morte do Violinista. Um brasileiro. Ivan Ilitch, desculpe. Aí, não. Morte E esse é uma história que esse escritor acaba de escrever. Esse violinista tinha sofrido um incêndio e aí ele sobrevive no conto do escritor. E ele está de noite em casa e ele escuta umas batidas na porta, uma coisa violenta que não era batida de quem está batendo com a mão, pareciam chutes. E ele abre a porta e eram chutes mesmo, porque era o violinista que tinha tido os 2 braços queimados e tinha vindo tomar satisfação com o autor. Como que você me deixou assim? Eu sou um violinista, você me queima os meus 2 braços. E esse conto não sai nunca da minha cabeça. É de um autor contemporâneo, assim? Não, é de um autor modernista, pré-modernista. A Morte do Violinista. Eu tinha aqueles livros, eu tinha muita coletânea, antigamente faziam os melhores contos fantásticos, os melhores contos não sei o quê, e estava num desses contos, eu não me lembro do nome do autor. E esse livro, esse conto, para você, foi uma coisa que te marcou como procedimento estilístico. Exatamente. E quando você pensou, porque é muito interessante isso, assim, você tem uma tônica na sua obra, que é realmente essa fantasia biográfica. Não são romances biográficos, não são contos biográficos, mas é uma, vamos dizer assim, é uma frição entre fantasia e biografia que você estabelece nas suas narrativas. Quando você chegou a essa, enfim, a esse formato, a essa temática que é tão própria da sua literatura? Olha, eu, sinceramente, eu comecei a escrever A Secretária de Borges. Eu escrevi, eu acho que mais de 100 versões da Secretária de Borges, porque nunca era aquilo que eu queria. Eu escrevia, eu sabia que eu queria fazer esse diálogo, porque é a questão do escritor cego, e isso é uma outra coisa que eu tenho horror à cegueira, porque eu vivo lendo, eu vivo para a leitura, para a escrita. Então, a cegueira é uma ameaça muito grande, exato. E aí eu ficava naquela desejo de ver como era a relação dele com a pessoa que escrevia, porque alguém precisava escrever para ele, né? E aí eu lia, sabia de Maria Kodama, sabia de Alberto Manguel, essas coisas, mas era uma coisa assim que nunca era... Porque eu não queria fazer um relato da vida do Borges, eu queria fazer minha solução para o problema, né? E aí, finalmente, mas depois de muitos e muitos e muitos anos mesmo, eu escrevi esse conto. E eu acho que foi o primeiro conto que eu guardei. E eu escrevia... Naquela época não tinha computador, então eu já perco arquivo em computador. Imagina nessa coisa que eu escrevia com aquelas folhas de papel ao maço, tudo desencontrado. Era uma tragédia, minha casa era uma bagunça, 4 filhos eu tenho. Então, realmente era muito complicado.
Mas o Guilherme juntava os meus papeizinhos e ia juntando, sabe? Ficava lá. E eu gosto muito de escrever conto. Eu não sou uma romancista. Eu sou meio forçada a escrever romance, mas o que eu gosto mesmo de escrever são contos. E aí eu escrevi esses contos todos e tudo. Escrevi alguns que eram bastante cômicos, humorísticos e outros, mas eu sou meio triste quando escrevo, não sou muito alegre, não. Eu sou mais alegre na vida. E aí, quando apareceu esse concurso do SESC, primeiro era só romance. E aqui está uma outra ganhadora do Prêmio SESC, a Eugênia, que ganhou no ano anterior a mim. Então, escreveu As Netas de Ema, que também tem esse lado assim de lidar com um escritor, né? A Eugênia faz um diálogo com a Emma Bovary, né? As netas de Ema, né? E aí, quando surgiu o concurso de contos, aí eu falei, Gui, agora tem o concurso de contos, onde é que eu vou achar aqueles meus contos? Aí, quando eu saí, não sei o quê, quando eu cheguei de noite para dormir, em cima da cama tinha uma caixa embrulhada para presente. Até me emociono. Ele tinha guardado esses contos todos que eu tinha andado. Ele estava aquela caixa embrulhada para presente em cima da cama. E ele me devolveu os meus contos que ele tinha guardado. Eu nem sabia, né? Ou seja, se o Borges teve uma secretária, você teve um secretário. Um secretário, nossa. E aí, a minha grande tristeza foi que, quando o livro foi publicado, ele já não estava mais vivo. E a minha dedicatória fala sobre isso, que foi uma... Quando eu recebi a notícia de que eu ganhei o Prêmio SESC, entre mandar e receber, sabe, tinha algum tempo e tudo, e ele morreu do coração. Então, aí, quando eu recebi a notícia, eu estava muito mal, e aquela notícia que a pessoa ligou para mim, e eu não tinha para quem contar. Aquilo foi, sabe, foi terrível. Mas também me deu uma sobrevida. Foi a argamassa para colar todos os caquinhos da Lúcia que tinham se desmoronado com essa perda. E aí foi. Mas não, realmente é muito comovente, impactante essa história, a história do livro, né, ligada à sua relação amorosa, ao seu casamento. Mas vamos aqui, Lúcia, eu faço uma coisa que parece uma coisa meio de vulgarizar a literatura, mas não é isso. É que eu preciso que o escritor compartilhe um pouco com quem não tem contato com literatura, e são muitas pessoas que nos acompanham e depois assistem essas gravações, e que são pessoas que são potenciais leitores, mas precisam ser capturados um pouco por aquilo que o livro narra, aquilo que ele traz de experiência. Então, eu peço para o escritor, às vezes, quando possível, nem sempre é possível, né? Assim, mas assim, contar um pouco do enredo. No caso da Secretária de Borges, que é um livro de contos, nós temos vários enredos. A gente poderia eleger alguns para que eles tenham a ideia, para quem nos assiste, tenha a ideia do tipo de relação que você estabeleceu com a sua experiência como leitora. Né? O título, A Secretária de Borges, como você explicou, faz referência ao Jorge Luis Borges, escritor argentino, que ficou cego. Tinha Maria Kodama, que era a mulher dele, que lia para ele, etc. Você já meio que deu vamos dizer assim, o ponto de partida. Mas o enredo é outro, porque o enredo é totalmente imaginário. Assim como numa narrativa do Secretário de Borges, que é O Inseto, a gente logo reconhece, vamos dizer assim, um diálogo com uma das principais obras do Kafka. Eu queria que você, por favor, se você quiser pegar, inclusive, o livro aqui para você escolher alguns para nos contar, que você contasse para nós aqui, compartilhasse conosco alguns dos seus procedimentos a partir de biografias de escritores reais e como isso se deriva para uma narrativa completamente ficcional. Começando, talvez, pelo título, pelo conto que dá título ao livro. A Secretária de Borges, eu gosto muito desse conto. Primeiro que eu trabalhei nele durante muitos anos. E
eu só consegui escrever depois que eu calei essa personagem. Ela está ali, ela é fundamental para o conto, mas ela não fala, ela não tem uma presença, ela é só sentida pelo ar, é aquela coisa que você sente, mas que você não vê, você não conhece, você não pode conhecer. Até porque quem narra é cego. é alguém que não vê, que é o próprio Exato. Borges. Uhum. Ou seja, você teve a ousadia de escrever uma narrativa como se com a voz de um dos maiores escritores latino-americanos de todos os tempos. Eu sou muito ousada, né? Metida mesmo. Porque eu escrevo como Borges. Depois, quando faço esse romance, eu falei, não vou fazer a mesma coisa. Quando eu vi, eu estava escrevendo como Rimbaud, sabe? É muita... Mas conta pra gente um pouquinho essa história, assim, até o ponto em que dá para contar sobre a narrativa A Secretária de Borges. Então, o Borges está falando de uma personagem que é uma secretária que ele tem. Ele está falando, ele precisava, ele não tinha se dado conta de que estava ficando cego, porque a vida dele era leitura, mas ele conhecia tantos livros que ele, só de se aproximar dos livros, ele já conseguia, folheando, ele já conseguia saber do Quixote, sentia aquelas emanações, essas coisas. E há vários outros livros que ele vai citando aí, das preferências dele, que, por acaso, são preferências do Borges mesmo, porque ele fala muito nesses autores, nesses livros. E aí, quando ele chega... a mãe contrata uma secretária e ele fica encantado, porque aquela secretária estava dando certo, ela era uma presença discreta, ela não falava nada, e todas as vezes, quando ele ia recomeçar, que ela lia limpidamente, e ele estava achando aquilo uma maravilha, até que um dia ele empaca numa palavra e ele não consegue ir adiante. E no dia seguinte, quando ela recomeça a leitura, ela tinha trocado aquela palavra por uma outra e ele tinha ficado maravilhado com aquela troca. Ele falou assim, ela trocou a palavra, mas ela fez... aquilo adquiriu um brilho. E aí ele vai aceitando tacitamente, né, calado, ele vai aceitando que ela vá fazendo aquelas modificações, até que, finalmente, ela publica um livro que ela escreveu sozinha com o nome de Borges. Ou seja, se o Borges atribuía livros que ele mesmo inventava a outros escritores, ela também está fazendo um procedimento borgiano com ele. Claro, ora, você não e aí você, a partir daí, quer dizer, você falou que elaborou durante muito tempo esse conto, e aí você gostou desse procedimento, e você começou a utilizá-lo. Eu sempre, por exemplo, Herodíades. Herodíades é uma história da Bíblia. E todo mundo fala da Salomé e do Herodes. Mas eu fiquei pensando nessa mãe. Afinal de contas, eu também sou mãe. E nem sempre sou muito boazinha, não. Então, eu fiquei pensando nessa mãe peste que usa a filha, sabe? Aí, como eu nunca faria isso, eu posso fazer por escrito, né? Porque aí, por escrito, eu posso fazer qualquer coisa. Então... É isso. O divórcio é uma história de uma amiga minha que se divorciou e que estava falando que, quando ela saiu do advogado, do escritório do advogado, ela estava tão eufórica que ela veio a pé do centro da cidade até a casa dela. Eu nem sei onde fica a casa dela, mas ela veio a pé. Claro que aí eu fiz o meu caminho. Se eu tivesse me divorciado, eu fiz o meu caminho até, não aonde eu morava, mas a casa onde eu cresci, né? Vim até o posto 6, que eu cresci no posto 6. E o posto 6 é meio que cenário de muitas histórias. Então, mas aí você contou essa história. Aí é uma narrativa que você seguiu aqui, vamos dizer assim, a sequência do índice do livro. Mas aí, esse livro tem... deixa eu só fazer... Os 3 últimos dias de Marcel Proust. Você tem um inseto, que é uma espécie de metamorfose às avessas, metamorfose do Kafka. Tem os 3 últimos dias de Marcel Proust, em que você também imagina, vamos dizer, um Shabbat na casa do Proust,
que era de família judaica, mas era um judaísmo, enfim, um tanto encoberto. Mas daí você tem, por exemplo, um conto como Perfeição, que não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com essa de Queiroz. Tem a ver com essa de Queiroz. Aquele conto dele, Perfeição, que é Ulisses sentado lá na ilha de Calipso, né? E achando tão boring aquela eternidade toda, ele queria a humanidade. E aí... Você transpôs isso para um homem idoso que se encanta com uma jovem. Com uma Calipso qualquer. Uma Calipso. Ou seja, é engraçado essas flutuações e variações. Por exemplo, tem um conto que se chama Minha Avó Dançava, ou gostava, dançava Charleston. Uhum. E aí, enfim, então o livro com o qual você ganhou o Prêmio Sesc, e com o qual você estreou na literatura, já é um livro que tem uma alternância entre diferentes dicções. Essa que é marca registrada da sua obra. E você esqueceu de mencionar a Cartomante. A Cartomante que... Bom, tem vários brinco com aí. Machado e com Clarice. Aí eu vou... E em Linha de Sombra tem... Porque esse Os Três Últimos Dias de Marcel Proust não é o Shabat. Essa é a morte de Proust. É a morte. Aí é... Vai que está no Linha de Sombra. O Shabat está na Linha de Sombra. Fiz confusão. Porque Proust eu volto sempre. Eu estou sempre lendo Proust. E como é que é o Inseto? Conta para quem não... O inseto são essas coisas assim, como é que nasce uma história? Eu estava na garagem do edifício de uma amiga minha e passou uma barata e eu, assustada, eu pisei em cima da barata. E aí eu levantei o pé e não vi a barata. Eu falei, mas onde foi essa barata? Mas aquela história daquela barata que desapareceu porque eu pisei nela e ela sumiu, como é que pode isso? Eu falei, será que entrou no meu sapato? E fiquei com isso. Quando cheguei em casa, fui lá olhar o sapato e tudo mais. E aí veio essa história. O que acontece se você, de repente, chega em casa e se eu encontrasse aquela barata grudada no meu sapato, o que eu ia fazer? Né? E aí saiu essa história que era a história, uma metamorfose ao contrário. Era uma barata que se transformava em homem, né? Uma figura assim meio repelente, mas com a cara do Kafka, né? Com aquela cara meio triangular assim, mas ao mesmo tempo meio cara de barata, porque tem aquele jeito assim, daquele olho assustado, sei lá. Eu gosto do conto. Essa questão da responsabilidade que a gente tem com relação aos outros seres humanos, que a gente estende a mão e depois não quer mais, aquilo fica muito pesado, aí você quer tirar, sabe? Não quer mais continuar naquela oferecimento, não sei. Agora, Lúcia, quando você escreve Os Três Últimos Dias de Marcel Proust, eu fiquei pensando que tem uma coisa que eu não sei se você, quando escreveu, já tinha conhecimento disso. Tem uma série de livros que falam dos últimos dias dos escritores, né? Tem A Morte de Virgílio, do Hermann Broch, que narra as últimas 24 horas na vida do Virgílio, o autor da Eneida, né? Ele volta para Roma num barco. É um livro belíssimo, assim, é uma sinfonia literária. E o Bernard-Henri Lévy, se não me engano, o Bernard-Henri Lévy, aquele filósofo francês, ele tem um livro de ficção que se chama assim, Os Últimos Dias de Baudelaire, de Charles Baudelaire. E eu lembro de um autor também que fala sobre a vida, agora eu já não sei se são Os Últimos Dias do Dostoiévski, que é um escritor que a Susan Sontag descobriu num sebo em Nova York, e daí foi publicado e foi até publicado no Brasil. O autor chama Tsipkin. Ou seja, tem uma série de romances que fazem essa apropriação. O Coates, nunca sei como é que pronuncia, o Prêmio Nobel de Literatura, ele tem um livro que é sobre quando o Dostoiévski volta para Petersburgo, e aí ele tem que resolver o mestre de Petersburgo. Ou seja, existe uma espécie de subgênero, não sub no sentido pejorativo, mas sub no sentido de que é dentro do gênero romance, é um gênero particular, assim como o policial, tal, que é assim, a da narrativa a partir de vidas de escritores. Né? Então, eu acabei de citar aqui pelo menos dois que se assemelham um pouco a
pegada do seu conto, dos últimos dias do Proust. Quem me que é o Hermann dera, Broch. né? Vai ter que ser o Hermann contrário. Broch e o... Você já tinha consciência de que existia assim uma Na uma verdade, série eu de ainda livros? não conheço esses livros que você citou, mas eu tinha o conhecimento dos 3 últimos dias de Ricardo Reis. E foi isso Do Tabuque. do Tabuque. Do Tabuque. É verdade. Eu também esqueci de mencionar e esse. Os 3 últimos dias também eu fiz essa homenagem ao Tabuque, que era um escritor maravilhoso, extraordinário. Aliás, você me contava um pouco antes do encontro que o seu marido era açoriano. Exatamente. E o Antônio Tabucchi é um escritor italiano que tinha uma relação muito forte com a literatura brasileira, de língua portuguesa. Ele era casado com uma historiadora da literatura, que fez uma fotobiografia do Fernando Pessoa, que é a Maria José de Lencastre, se não me engano. E o Tabucchi tem um livro de contos que se passa nos Açores, que em italiano é Dona de Portopim. E eu acho que aqui é Mulher de Portopim, que a Rocco, que é a editora do seu romance mais recente, publicou também no Brasil. Que era um escritor que também faz isso, né? Também. Não tem um que se chama assim, o senhor Fernando Pessoa chama ao telefone, ou era o Álvaro, eu não sei, é um dos heterônimos. Ele tem um livro que fala disso também, o Tabuque. Eu me lembro desse dos 3 últimos dias de Ricardo Reis. Mas eu li A Mulher de Portopim e li mais um outro que era muito interessante. Fizeram um filme também, mas A Firma Pereira, exatamente. Uma beleza de romance maravilhoso. Que, aliás, foi um filme feito com o Mastroianni. Um dia eu vou escrever uma história e o Brad Pitt vai representar. Vai ser a minha glória. Possuirei o Brad Pitt nas telas. Chegou uma pergunta pelo Facebook aqui da Sônia Moreira Lobato. Deixa eu colocar os óculos para ser preciso. Ela fala assim: esses livros secretos dariam um romance interessante, talvez de investigação criminal. O que você acha da ideia? Eu não sou muito boa para fazer livro de investigação criminal, mas se alguém estiver interessado, eu vou dar todas as não pistas. Vou fazer todos os caminhos que se bifurcam para a pessoa se perdendo. Mas, Lúcia, e aí o Linha de Sombra? Como é que é um livro que tem 2 partes, né? O Linha de Sombra foi todo escrito depois da morte do meu marido e é um livro muito violento. Eu acho que é o livro mais violento que eu tenho. Muito triste, mesmo na coisa que é, digamos, alto astral, porque esse livro ele tem uns contos meio eróticos ali no início, né? E tem a Predadora, que é uma mulher que se apossa de um homem num banheiro de um bar, né? Umas coisas assim meio interessantes. E aí, mas mesmo isso são contos violentos, não são contos amorosos, sabe? É um conto assim meio de revolta. E o conto que dá nome ao livro, Linha de Sombra, é um suicídio. E eu tenho algum orgulho de ter escrito esse conto, porque eu não deixo claro se é um homem, se é uma mulher que está narrando. Não tem o pronome ela, ele, a pessoa. É um conto que você apaga isso, a identidade. Não sei, gostei de ter feito isso. Difícil, mas gostei. Como é que você concebeu? Porque esse livro, me parece que é um livro que os contos têm uma certa ligação entre eles, né? Uma ligação de atmosfera, temática, vamos dizer, uns mais luminosos, outros mais sombrios, justamente. Você quer que eu pegue o livro para você comentar, eventualmente? Eu acho que nesse aí, só os que têm a relação assim com a literatura são os primeiros, apesar de serem mais eróticos. Eu escrevo Insônia, que é a história, uma mistura de Missa do Galo com Uns Braços, do Machado de Assis, mas contado da perspectiva da mulher. E aquela Conceição, coitadinha, indo dormir
e olhando para aqueles anjinhos tão safadinhos ali, querendo espiar por baixo da saia de Nossa Senhora. E ela com aquele calor, verão no Rio de Janeiro, é insuportável, gente. Você com aquela camisola. É um conto que dá muita insônia mesmo. O outro é circo erótico. Me diverti escrevendo esse conto. Uma pessoa que vai num sebo. E o sebo, na verdade, era um bordel. Mas um bordel sofisticado de uma dona que gostava muito de ler. Então, ela estava oferecendo para os clientes aquelas cenas fantásticas de o que você quer, se você quer uma Ana Karenina com aquela paixão, aquela coisa, ou se você quer uma... heroínas assim extraordinárias, já não me lembro de todas. O cliente passa por uma sabatina literária. Não, ele vai falando aquelas coisas que ele gosta e ela vai, eu posso então te oferecer isso assim, não sei o quê. Ela é muito, muito versada no assunto. E aí ele termina escolhendo a Dulcineia. Aí, porque ele descobre que sim, realmente a grande arte de você se divertir é transformar uma pessoa banal, qualquer, mesmo que cheirando a cebola, numa coisa maravilhosa para você ter a sua relação. Então, aí é isso, o circo erótico. Agora, assim como tem no primeiro livro Herodíades, né? Aqui tem um Lázaro. Ou seja, também tem, uma coisa da os dois Bíblia. livros, de alguma maneira, também você cria algumas, vamos dizer assim, algumas formas próprias, né, de desenvolver um tema bíblico, por exemplo, mas imaginando um desdobramento diferente, né? Como é que é esse conto? Se não me engano, é o último. Eu gosto muito desse conto. Esse é o conto que Lázaro, vocês sabem a história, todo mundo sabe, é aquele que morreu, estava morto há 3 dias e as irmãs pedem a Jesus que faça um milagre e ele chama o Lázaro, né, à vida. E o conto é da perspectiva desse Lázaro, que está ali naquele túmulo, naquela paz, naquela comunhão com o universo. Ele não é nada, e aí ele escuta aquela voz, e ele tem que voltar a respirar, e ele tem que sair daquela tumba. Mas ele sai, porque ele é obediente, ele é amigo de Cristo, mas ele não se conforma de voltar à vida. Então, é a história do Lázaro. Eu escrevi um Lázaro muito rebelde, que morre por vontade. Por que você dividiu o livro entre 2 sessões, uma intitulada Sol e Sombra? Eu já falei das 2 partes, mas assim, por que Sol e Sombra num livro intitulado Linha de Sombra? É porque eu vivia nessa coisa, nesse caminho que eu não estava nem morta, nem viva, né? Eu estava no luto mesmo. Esse livro foi escrito durante o luto. E eu estava nesse caminho assim de angústia, não sabia se eu, sabe, se a sombra ia vencer, se o sol ia vencer. Então, eu estava nessa... Sabe quando começa o sol vai se movimentando e aquilo vai... O muro vai ficando cada vez mais próximo, né? Então, era essa a ideia que eu estava nesse caminho ali. Graças a Deus, estou aqui ainda. Perfeito. E aqui também, por exemplo, se não me engano, você falou do Insônia, né? Que tinha, enfim, de certa maneira, é um exercício ficcional de imaginação a partir de uns braços de Missa do Galo do Machado. O Ceia de Natal, por outro lado, tem um certo diálogo com o Peru, o Peru de Natal do Mário de Andrade. Né? Ou seja, você tem procedimentos que também, né, assim, são recorrentes, mais uma vez você utiliza, mas agora mais próximo da literatura brasileira, de língua portuguesa e brasileira, sobretudo. Né? Enquanto no primeiro livro tinha Borges, Kafka, quem mais que tinha, que você falou, o Proust, agora você faz isso com a literatura brasileira. Você sente uma modificação muito grande de linguagem entre os contos do primeiro livro e do segundo livro? De linguagem no sentido mais da poética da frase, no andamento da escrita mesmo? Eu não
não sei, eu acho que eu não volto muito, por isso que eu tenho dificuldade, eu não volto muito para aquilo que eu já escrevi e publiquei. Quando não está publicado, às vezes eu volto, mexo e tudo. Mas o que eu publiquei, eu meio que deixo para lá. Eu não quero mais mexer naquilo, porque eu fico meio angustiada. Até porque eu sei... tem um dos contos, que eu acho que está na secretária, Segredos da Carne. Eu me lembro que eu estava dando aula nessa época, eu escrevia, é uma história terrível, terrível, de uma espécie de um estupro doméstico. E aí eu estava escrevendo isso e fui dar aula, interrompi, fui dar aula, e eu estava muito, muito triste mesmo. E aí as minhas alunas, nossa, por que você está tão triste assim? Porque eu estava mesmo, sabe, acabada. E aí eu falei, porque eu estou com pena da minha personagem, coitadinha. O cara que era tão legal está se revelando um canalha, porque os personagens vão se revelando para mim também, né? E aí elas falam, mas isso aí, que bobagem, muda isso. Eu falei assim, mas eu não posso. Essa é a história, sabe? Porque uma vez que a história começa, é aquela história, e eu preciso contar aquela história, né? Então, mas eu gosto. Eu tenho, mas eu não posso falar porque não está nos livros. Está publicado, mas está publicado em coletâneas. Eu tenho um que eu adoro, que a minha tese fala de Quarupi. E aí eu coloquei Dante dentro do Quarupi. Eu adoro esse conto. Está publicado onde? Numa coletânea? Está publicado numa coletânea. Como é o nome da coletânea? Não sei. Luciana, você falou que você fez afinal das contas, o mestrado você fez sobre o quê? Para mim, não sei se eu entendi. Aí eu interrompi o mestrado aqui, aí eu fiz o mestrado lá, porque você ganha o título de mestre quando você faz aquele exame pós-doutorado. Não tem tese? Não tem tese. E aí você voltou e fez o doutorado? Aí eu voltei e que é fiz isso sobre o doutorado. Quarupi. É. E o que é o Banquete? Que é um livro de ensaio. Esse eu só vi pela internet, eu não tenho esse. Eu não sei, está publicado em livro? Está no livro. Eu não conheço esse livro, mas eu vi uma referência que tem a ver com a sua tese, é isso? Tem a ver. O Banquete é uma estratégia que eu acho que existe em alguns dos escritores brasileiros e cubanos, mas existem outros também, mas eu concentrei em brasileiros e cubanos porque tinham um background parecido. E então eu examino o Quarupi, examino o Concerto Barroco, que você já leu, O Amor em Veneza, né? Como é que é o nome do livro? O Amor Acontece. Você reencontrou o Carpentier. Qual é o nome do livro dela? Qual é o nome do livro mesmo? Do romance. Sou isso, desligada. E aí, então, e tem o porque Banquete... se passa em Veneza, que é a cidade do Vivaldi, que é personagem do... Que é personagem do Concerto Barroco do Carpentier. Uma coisa vai se ligando com a outra. Eu sou do tempo analógico, eu sou toda analogia. É sempre analogia, então, nada digital comigo. Só o computador, porque eu adoro escrever em computador. De resto, nada digital. E aí, essa história é como eles usaram os banquetes paradigmáticos, a Última Ceia, o banquete de Platão e o banquete de Dom Juan, como eles usaram esses modelos paradigmáticos para se colocarem nesse banquete da cultura europeia, da cultura judaico-cristã, né, que a gente importou. Então, é uma história que eu mostro bastante e aonde fica mais claro, infelizmente, é no livro não acabado do Mário de Andrade, O Banquete, que era uma série de crônicas que ele estava publicando. E, quando eu achei aquilo, falei assim, legitimou, está tudo aqui, porque o Mário já estava vendo como era necessário esse banquete, esse diálogo entre as diversas tradições. Quem publicou o Banquete, o seu Banquete? O meu banquete? Que editora que publicou? A editora Vermelho Marinho. É uma editora pequena. E é um ensaio que você publicou em 2012, não é isso? Que é o mesmo ano em que você publica O Amor Acontece, o romance em Veneza.
Estou seguindo aqui meu roteiro de perguntas para você. Vamos lá, então. Você falou do banquete, falou enfim, dessa relação da literatura brasileira com a cubana, que por sua vez também aparece no romance que você escreve, mais ou menos na mesma época em que você publica o Banquete, o ensaio. E aí, como é que foi a sua estreia no romance? Pois O Amor Acontece. O Amor Acontece. Aí eu vou pedir para você contar um pouco do plot essencial do livro, ou seja, o enredo, a narrativa. O Amor Acontece era um conto que estava dentro de um livro de contos que eu mandei para a Record. E eles amaram a história do Amor Acontece. E aí eles disseram, a gente não quer o seu livro de contos, porque eles não querem, ninguém quer publicar conto, é uma tragédia. Eu adoro, eu tenho livros e livros de contos em casa esperando o editor. Mas aí o Amor Acontece, eles quiseram esse conto, você desenvolve isso que a gente vai publicar, vai ser um romance. Eu falei, mas não dá. Não, dá sim, você vai desenvolver. E aí eu comecei e fiz. Isso daí, na verdade, era uma dor de cotovelo violenta que eu fiquei, que houve uma programação de mandar escritor para aqui, para ali, para acolá, para escrever história de amor. Chamava esse projeto, era o Amores Expressos, exatamente. Eu estava com uma dor de cotovelo terrível e eu me vingo no livro, sabe? Eu peguei o livro, escrevi o meu livro em Veneza, que era uma cidade que ninguém foi mandado, mas que eu queria ser mandada para lá, porque é uma delícia. E aí eu escrevi essa história. E escrevi e me diverti horrores. Só para ficar claro, o Amores Expressos foi um projeto criado, enfim, por um produtor de cinema, junto com a Companhia das Letras, mandava escritores para fora do Brasil, para alguma cidade, a pessoa ficava 2 meses lá, acho que uma coisa assim, depois escrevia uma história, supostamente uma história de amor, um romance, e foi publicado na coleção Amores Expressos. Então, o Bernardo Carvalho, por exemplo, fez, em São Petersburgo, ele fez O Filho da Mãe, o Luiz Rufato fez em Lisboa, o João Paulo Cuenca em Tóquio, e assim, o Joca Rainer Serron fez no Cairo, no Egito, etc. e tal. Não teve nenhum de Veneza, mas existe, fora da coleção, o da Lúcia Bittencourt. E a personagem dela foi contratada para fazer esse romance. Só que foi através de um amigo dela, que era professor, que ele conhecia, todo enturmado, não sei o quê. Então, esse romance é a história dessa mulher que foi contratada. Mas essa mulher é uma escritora muito chatinha. Mariana, coitada de Mariana. Mariana não tem futuro na literatura. Claro, eu estou me vingando, gente. Então, Mariana não tem futuro na literatura. Então, Mariana vai escrever uma história muito... Mas eu não acredito em amor. Aquelas coisas assim, bem cheias de clichê, não sei o quê. Mas eu acho que a minha história até fica bem engraçadinha. É bem sassy, assanhadinha, né? Uma história com graça. Ela escreve para o professor os textos... porque eles estão o tempo todo... É uma narrativa em duas, vamos dizer assim, em duas narrativas em paralelo. Exato. Sobre a trajetória da própria Mariana em Veneza e também o que ela escreve em Veneza. Né? É um livro assim, bem teatral, porque uma parte é toda em diálogo, que eu não coloco as rubricas, é toda em diálogo entre ela e ele. Esqueci o nome dele. Ela é... Fábio. Obrigada. O Fábio e a Mariana. E no romance que ela está escrevendo é Paula e Francesco, né? Que é a inversão de Paula e Francesco. Francesca da Rimini e Paulo Malatesta, que estão na Divina Comédia. Exatamente. Que é um casal proibido, que vai para o inferno do Dante. Então... É a coisa mais linda do mundo, um casal que se perde por causa de um livro. Gente, eu tenho um poema que eu falo, eu já fiquei sem unha de tanto folhear livro procurando esse poema, doida para encontrar esse poema, esse livro que é o grande desencaminhador de donzelas, digamos. Não de donzelas, mas de mulheres, né? Eu acho isso linda, essa história. Porque no seu romance, no romance da Mariana... Espera aí que eu preciso... Então, tem a Francesca da Rimini, então o seu é Francesco. Você inverte os nomes, o nome da mulher vai para o homem e vice-versa. Então, é o Francesco
E Paula. E a Paula. Na narrativa tradicional, na lenda, enfim, Claro. lendária que do é Francesca e Paulo. É. Paulo Malatesta. E como eles se perderam por causa de um livro, esses se encontram por causa de um livro. E aí eu vou colocando tanta coisa, tanta maldadinha, sabe? Eu acabo colocando... O Paulo é um poeta. E o Paulo é um poeta, mas ele é casado. E aí a mulher do Paulo descobre essa relação que ele está tendo... do Paulo... Não, do Francesco, né? Francesco. Francesco é casado. E aí a mulher dele descobre essa relação e ela vai e mata a Paula. É um romance. Eu sou meio assassina, vocês já repararam, sendo né? Sendo que na história original o marido da Francesca que descobre o adultério, né? Exato, exato. O irmão, né? O Guido é irmão do Paulo. Era o irmão dele que estava... Não, ele era o irmão do Paulo. O né? Paulo, o irmão do Paulo. E a Francesca era a mulher. O Paulo era irmão do marido da Francesca. Bom, enfim, e aí você faz uma inversão. Então, é interessante esse romance, ele é muito simples, de certa maneira, mas, ao mesmo tempo, muito cheio de referências. Muito cheio né? de Porque sofisticação. ele tem essa Até referência... Proust está lá no meio. E onde que entra o Alejo Carpentier? Por causa de Veneza. É lá em Veneza, porque eles estão lá passeando e eles vão para o cemitério, porque o Fábio, ele conhece ela desde adolescente e tudo mais, então ele sabe que ela vai visitar aqueles lugares dos escritores que ela gostava. Então, já sei que você foi passear no cemitério de San Michele. Como que você sabe? Ah, claro, você está aí, você não ia deixar de visitar o túmulo do Carpentier, não sei o quê. Então, sabe, aí ele vai fazendo essas coisas e eles vão conversando. Até que ela para de responder, porque ela pega uma doença qualquer, porque aí entra a Morte em Veneza, de Thomas Mann, né? Para bom entendedor, a gente vai ver que eu estou com uma biblioteca inteira nesse livrinho tão fininho. E aí ela tem uma doença qualquer lá e ele vai correndo para encontrar com ela. E aí ele cuida dela, que tá, e eles se descobrem apaixonados. Por isso é que o amor acontece, sempre acontece. Já o livro seguinte, o romance seguinte, você se disse uma não romancista, uma contista, mas você os seus últimos 2 livros são livros, são 2 romances, que é O Regresso, conta uma história, a exemplo que você tinha feito no conto sobre os últimos dias de Proust, agora você fala dos últimos dias de Rimbaud. Pois né? Isso aí é uma história que está ligada com as minhas aulas. Eu tenho um grupo de leitura que a gente costuma ler Proust. Mas aí a gente tinha terminado já uma das leituras, porque a gente termina e volta de novo. E eu falei, não quero ler Proust, vamos ler outra coisa e não sei o quê. E elas me forçaram, porque eu não sou historiadora, elas queriam, porque queriam a vida de Henrique VIII. Então, a gente passou aquele tempo todo lendo a vida de Henrique VIII, mas era um livro de história mesmo, né? E aí, quando terminou, eu falei assim, agora vocês vão me dar um tempo, porque eu preciso de literatura na veia. Eu não quero história. Eu vou pegar Rimbaud e nós vamos ler Rimbaud. Eu, geralmente, não trabalho com poesia, porque eu me lembro daquele poema do Machado de Assis, A Mosca Azul, que o cara captura a mosca azul e quer examinar aquilo, e aí, quando vê um negócio nojento lá, perde toda a graça. Então, eu como sou esse pesquisador desajeitado, eu não sei trazer a beleza, realçar a beleza da poesia. E aí, então, o que eu fiz? Eu peguei o Rimbaud e eu fui comprar na livraria perto da minha casa. O que você tem de Rimbaud aí? Você tem as obras completas? Que eu queria escolher os poemas. Ela falou assim, está saindo, mas a gente agora só tem um volume, que é o das cartas. E aí eu peguei as cartas, e quando eu li essas cartas, eu entrei num luto profundo pelo Rimbaud, porque eu fiquei horrorizada. Como é que esse poeta
tão maravilhoso teve o fim de vida que teve. E aí eu tive que escrever esse... Se você puder contar um pouco, para quem não conhece, a história de vida do Rimbaud, porque é um caso muito singular na literatura. Quer dizer, um poeta que entra para, enfim, para a pleiade dos grandes poetas da língua francesa e da língua, enfim, da literatura moderna, que parou de escrever com 20 anos, talvez? 19 anos. Enfim, e daí vai, enfim. Conta um pouquinho da história dele, porque é uma história muito fascinante, que também explica um pouco o retorno, né, enfim, e o fim miserável que ele teve. Exato. Ele era uma pessoa que era genial, com certeza, mas ele era filho de um casamento muito problemático. A mãe dele era uma burguesa, dona de propriedades, e o pai era um rapagão do exército, um capitão, que voltava para casa para fazer mais um filho e ir embora quando o filho nascia, porque aquilo já não ficava mais agradável e tudo mais. E a mãe do Rimbaud vai criando aqueles 4 filhos, ela tem 4 filhos com esse marido que vinha e voltava. E, a uma certa altura, você não sabe o fim desse pai do Rimbaud, não sabe de nada. De repente, ele some você não tem notícias, você não consegue encontrar dados verídicos sobre ele. E ela passa a se assinar Viúva Rimbaud, ela sempre muito circunspecta e tudo, e ela vivia numa situação de dificuldade, mas ela queria que aqueles filhos se destacassem, fossem extraordinários. Mas o único filho extraordinário mesmo que ela teve foi o Rimbaud, que era genial. Aos 13 anos, ele já compunha poemas que eram premiados, e ele escrevia em latim, gente. Ele não bastava ele escrever aqueles poemas maravilhosos, ele escrevia em latim. E aí ele faz aqueles poemas todos, e ele começa... ele muda um professor lá da coisa, que era um rapaz que estava mais voltado para a poesia moderna, e ele descobre esse amor pela poesia moderna, e ele escreve coisas extraordinárias. Com 15 anos, aos 17, ele vai para Paris a convite do Verlaine, né? E Verlaine, que era homossexual, O Rimbaud era talvez bissexual, eu acho, porque ele teve uma vida assim meio oscilante. Tem casos da vida dele, que ele teve uma viúva na Itália, mas ninguém sabe o nome da viúva. Teve uma amante lá na Abissínia, que também ninguém sabe o nome. E aí eu fui inventando todas essas coisas assim, fui colocando. E ele vai porque ele tinha levado tanta pancada da vida, tinha sido tão desprezado, e ele desprezava todo mundo. Ele brigou com toda a intelectualidade, porque ele tinha aqueles poemas maravilhosos, e as pessoas não queriam saber dele, dos poemas, não queriam publicar. Estavam publicando as outras coisinhas lá, das florinhas da primavera, e ele estava escrevendo daquelas chagas das prostitutas, uma coisa violentíssima, um negócio apaixonante. E aí... essa Saison, a Estação no Inferno, é um poema que começa já com um autorretrato, que é uma coisa de você perder o fôlego, que ele se coloca como um bárbaro, daqueles bárbaros gauleses, e ele vem, meu cabelo é coberto de banha, os meus olhos são azuis, mas eu gosto do cheiro do sangue, sei lá, eu não me lembro exatamente dos poemas de tudo, né? Mas é essa sensação que me dá, aquele bárbaro que chega, sabe, envolto numa pele cruel, querendo se vingar do mundo, da vida. E aí, mas ele sofre muito, ele passa fome, não é aceito, estuda como um louco, vai para a biblioteca, estuda. Se vocês virem no museu de Rimbaud, a letrinha dele, naqueles papeizinhos que ele economizava, copiando tudo na biblioteca britânica. Ele era uma pessoa apaixonada mesmo por literatura. E aí... não consegue publicar, não consegue. Quando conseguiu publicar, que ele convenceu a mãe de pagar para publicar os livros dele, esses livros não são vendidos, e ele fica, sabe,
desesperado, e aí ele resolve que vai ter uma vida voltada para a aventura e para ganhar dinheiro. Eu acho que ele meio que pirou também, tinha um problema mais psicológico também junto a isso. Ele virou traficante, ele começou, fez comércio de café e virou traficante de armas, não é isso? Na África, o tráfico de Oriente armas, Médio. eles falam que ele é uma das falas do Rimbaud numa carta que ele diz que vai traficar no desconhecido. Mas o tráfico não é aquela coisa que a gente tem de hoje, é comerciar, né? Fazer comércio. E ele monta caravanas e faz, ele explora, ele tem uma outra época que ele quer ser explorador, ele escreve maravilhosamente bem sobre a região que nenhum outro homem branco tinha passado ainda, e manda para a Sociedade Geográfica, ninguém deu bola, sabe? Então, essas coisas assim, ele foi perdendo até que chega num ponto que ele renega a identidade. Alguém chega e fala assim, mas você não é o Rimbaud poeta? Não, imagina, não tem nada disso, não conheço, não sei quem é. E ele renega mesmo essa identidade. E ele vive obcecado em ganhar ouro para voltar e para mostrar para a mãe que ele podia ser aquele filho que ela queria, né? Mas a mãe era muito interessada em dinheiro e as cartas trocadas entre ele, ela está sempre, sabe, cobrando dele. Mas você vai mandar dinheiro? Mas o que você vai mandar de dinheiro? E ele ganha muito dinheiro, mas também perde muito dinheiro, porque ele é roubado por aqueles reis africanos. Aquilo eram várias tribos ali em guerra, em luta, e o Rimbaud, que se achava muito esperto, os africanos davam a volta nele naquelas negociações. Ele era um sonhador também, né? Mas ele tenta de tudo, ele tenta ser fotógrafo. E vocês sabem que os africanos não gostavam, aqueles africanos antigos, não gostavam de ser fotografados, porque eles achavam que a fotografia capturava a alma deles, né? Então, uma série de coisas assim que foi dando errado, e até que ele começa a sentir umas dores na perna direita, e aquilo incomoda demais, e a perna começa a inchar, e aí ele volta para a França com a recomendação de ir para um hospital, porque os médicos acham que ele tem que amputar a perna. E quando ele chega em Marsella, ele acaba amputando a perna, e ele vai, achando que tinha ficado curado, ele vai para a casa da mãe e, na verdade, era um câncer ósseo que estava já muito adiantado, e ele morre entre dores horríveis. Ele volta para o hospital e ainda sonhando em partir de volta para a viagem, né? É isso. Essa é vamos dizer assim, esse período final que você narra, a relação dele com a irmã, né? Assim, as dores horrendas e tal. Mas ao mesmo tempo existe um livrinho maravilhoso, nunca vi traduzido não, mas é o livrinho que a irmã escreveu contando a experiência dela no hospital com o Rimbaud. Um livrinhozinho assim pequenininho. Você quer fazer a pergunta aqui no microfone, por favor? Boa tarde, meu nome é Renato, eu trabalho aqui na Biblioteca Parque Vila Lobos e de São Paulo. Eu vou ser bem breve, né, que eu estou trabalhando no momento e daqui a pouco eu vou ter que voltar. Né? Meu chefe está aqui para dizer isso. Mas são duas perguntas que remontam ao início da sua fala, tá bom? Que eu peguei, que é sobre a sua infância, né? A senhora falou que foi acostumada a ler, né, certos escritores da literatura clássica, né, como Machado de Assis, né? A sua tese, até a primeira, foi sobre Machado de Assis. E nós, assim, popularmente, né, principalmente entre as pessoas em situação, pessoas pobres, né, das periferias, nós não costumamos gostar do Machado de Assis e de outros escritores da literatura brasileira como a forma como nos é apresentada, né?
Então, eu queria que a senhora nos colocasse uma estratégia ou um pensamento de como nós podemos apresentar esses escritores, né, dentro desses espaços. E não só para esse tipo de perfil de pessoas, né, mas para qualquer pessoa que tenha essa aversão, né, com o escritor. Né, como é que nós hoje podemos apresentá-los, né, que não aquela forma antiga, que era mostrar o livro, né, a literatura, aquela coisa chata. Né? Eu também aprendi a gostar do Machado, entre outros, por conta própria, né? Então, não fui daquelas pessoas que foi obrigado a ler na escola, mas nós temos isso ainda no ensino, né? Aquela coisa obrigatória. E aí, a segunda pergunta que eu tenho é pensando também sobre a sua infância, né? A senhora falou nessa questão que a sua formação, né, na literatura foi através de uma educação burguesa, né, elitista, porque na sua casa, na casa dos seus avós, tinham muitos livros, né? E aí eu fico pensando ao contrário, né, ainda nas casas, nos espaços que nós ainda não temos livros, né, a literatura presente, qual o papel da biblioteca nesses espaços? Tá bom? É apenas essas duas perguntas. Muito obrigado. Vou começar pelo papel da biblioteca, porque, embora eu tivesse muitos livros em casa, os livros que a gente tem em casa estão ali. É aquela coisa que você sabe que eles estão ali, mas você está de olho no que está lá fora, naquilo que você não tem. Então, existiam bibliotecas públicas no Rio de Janeiro que eram fabulosas. Tinha uma que era do IBEU, a Thomas Jefferson, que ficava na Avenida Atlântica, que você podia chegar, qualquer pessoa era bem acolhida, podia chegar lá e ler. Tinha muitas bibliotecas. Ali onde é hoje, no Leblon, a Argumento, era uma biblioteca pública do Leblon. Essas bibliotecas, infelizmente, foram desaparecendo, mas o papel da biblioteca é fundamental, porque mesmo quem tem livro em casa vai querer, quem gosta de ler. Você não pode imaginar a volúpia que é você entrar num lugar cheio de livro. Você fica enlouquecido. E numa livraria, muito legal, você tem aquela livraria com tanta oferta, mas quem é que pode pagar, né? Porque é difícil, o livro está caro para o brasileiro. Não é que o livro seja caro, mas está caro para a vida do brasileiro. Então, muitas vezes eu vejo pais levando os filhos na biblioteca, todo mundo pode escolher um livro, não pode escolher mais. E aí é aquela coisa que deixa a criança com aquele desejo demais, às vezes fica até chateado porque escolheu errado, né? Mas na biblioteca não, você tem o direito de errar. Você pode levar, leva 3, tá? Depois a gente vê, aí não gostou, devolve. Aí, se você gostar tanto desse, quem sabe você quer comprar um para guardar? Biblioteca é tudo, gente. Biblioteca não pode deixar de existir. Biblioteca é o máximo e é o lugar que a gente tem para fazer essas trocas assim. Você tem o direito de errar, não precisa dar certo toda vez. Como fazer para que essa família hipotética que você imaginou aí escolha Machado de Assis, que é a primeira pergunta dele? Como vai ser para... Olha, vou te contar uma história. Uma vez eu fui convidada para dar uma aula para alunos da Faculdade de Letras, sei lá, no Paraná, uma coisa assim. Era o centenário de Machado de Assis. E eu fui para lá para dar essa aula. Só que tem que, no dia que eu chego lá, as pessoas que me convidaram falaram assim: Lúcia, teve um probleminha, porque houve uma greve dos professores, então hoje vai ser o dia dos exames, a faculdade cancelou, não vai vir, mas nós já arranjamos uma outra turma para assistir a sua aula. E a turma era de EJA, Educação de Jovens Adultos, que não eram tão jovens assim, tinha gente de toda a idade, pessoas humildes, pessoas que não tinham contato com literatura, e eu tinha uma aula preparada para, sabe? Mas eu amo Machado de Assis, eu amo literatura, gente, é a grande paixão da minha vida, eu adoro, eu vivo literatura. Quando eles falaram aquilo que eu olhei, eu falei assim: EJA, mas a minha aula não serve para isso. Aí eu perguntei: eu posso usar o seu computador? Porque eu nem tinha levado laptop nem nada. Aí eu peguei um apólogo de Machado de Assis. E, antes de qualquer coisa, eu cheguei para eles e falei:
quem era Machado. Que Machado tinha nascido, ele era autodidata, que ele tinha aprendido a ler tarde, sei lá, talvez eu tenha romanceado um pouquinho, aproveitando ali as coisas. Aí eu ia falando, sabe, da experiência deles. Você já imaginou você ter um livro na sua frente, todo mundo, todos os seus amigos sabendo ler e você não sabendo? E ele foi aprendendo e não sei o quê. E aí ele escreve essa história. O Apólogo, gente, é uma porta de entrada maravilhosa. Quem é que não entende o Apólogo de Machado de Assis? Uma história linda, não sei se vocês lembram, é a história de uma agulha conversando com a linha, né? E tem um alfinete metido lá. Então, essa agulha se achando poderosa porque ela vai na frente, abrindo os caminhos, ela faz tudo, ela puxa a linha e leva para cima, para baixo, a linha obedece tudo. Só que tem que... Na hora de ir para o baile, quem vai para o baile é a linha e o alfinete e a agulha volta para a caixinha de costura. Gente, isso apela muito. As pessoas entendem essas frustrações de tantas vezes que a gente trabalha igual um louco e quem vai ganhar o mérito são outras pessoas, sabe? Isso a gente tem que escolher a porta de entrada para Machado. Você pegar os contos de Machado são fáceis. Você conta a Igreja do Diabo. Gente, a gente teria salvado tantas pessoas que não iriam para essas igrejas. Não vou nem dizer. Da teologia da prosperidade. Né? Aí, sabe... Que assim, a gente, assim, obviamente as vertentes todas protestantes merecem todo o respeito. Exato. Salvo quando utilizam a tradição teológica protestante para fazer a teologia da tal da teologia da prosperidade, que aí é um arrecadador de dízimo. Né? Exato. E aí você mostra, sabe, aquele diálogo entre Deus e o diabo, Deus falando, Deus tem a igreja e o diabo morrendo de inveja. Poxa, mas você tem essa igreja aí, não sei o quê. Quero fazer uma igreja também. E ele faz a igreja. E aí, de repente, ele vê que aqueles fiéis que estavam saindo, que ele tinha conseguido tirar da igreja de Deus, que tinham entrado para a igreja do diabo, estão voltando para a igreja de Deus. Aí ele vai tomar satisfações com Deus. Mas o que é isso agora, se a gente está voltando para aí? Ele falou assim, você, quando veio aqui falar comigo, você disse que a minha igreja tinha franjas de algodão. Mas você, quando fez a sua, tinha franjas de seda. E aí as franjas de seda vão levá-los à igreja divina, né? Então, são coisas assim. Machado é fácil, Machado é delicioso, Machado é inteligente e faz pensar. O problema é que as pessoas não querem pensar hoje em dia. As pessoas querem mais do mesmo. É aquelas pessoas que querem só ler aquela historinha, que é a mesma coisa... Aquelas coisas que eu escrevi lá, sabe, no início da minha vida para ganhar um dinheirinho. Não sou contra você ler isso também, não. Mas só isso não dá, porque você está corroborando comportamentos que não levam ao crescimento individual. E a leitura é para você crescer, a leitura é para ampliar mundos, a leitura é para você fantasiar, sonhar, ser alguém e poder até se vingar do mundo, né? É isso. Lúcia, a gente vai se encaminhando para o final do nosso encontro, então eu queria fazer uma pergunta para fechar e aproveitar e incluir uma pergunta mandada pela Suzana Ventura pelo Facebook. E por que eu vou juntar as duas? Primeiro, eu queria que você falasse um pouco dos seus livros para público infantil, e você trouxe um livro que eu não conhecia aqui, né, que é uma narrativa para público juvenil, é isso? Queria que você falasse um pouco dessas obras. Eu peguei aqui, você escreveu pela Escrita Fina Edições, livros que são 4 livros que têm um jogo de palavras no título, né? Que é A Cobra e a Corda, Botas e Bolas, O Sapo e a Sopa, e A Oca e a Toca. São livros para público infantil. E você trouxe aqui um livro... Como chama esse? O Olho do Piolho. Esse foi publicado pela Bambolê. E, também está dentro dessa brincadeira. Também está dentro dessa brincadeira. E esse último que está aqui... Uma Aventura para 3, que é a minha primeira história de aventuras, assim, para
Na verdade, o que, que acontece? Quando eu estava publicando o meu segundo livro, meu neto estava aprendendo a ler. E ele chegou todo empolgado na livraria para a noite de autógrafos, e ele pegou o livro e olhou e veio para mim: vovó, quando você vai publicar um livro de verdade? Eu falei: ué, mas isso não é livro de verdade não, Leonardo? Não, vó, livro de verdade é o que eu sei ler. E eu falei: amanhã, Leonardo, começo a fazer livros de verdade para você. E aí eu fiz. Só que é muito difícil você publicar, claro, é uma coisa assim. Eu escrevi, ele tinha 5 anos de idade, sei lá que idade que ele tinha. Fui publicar, ele já estava com 12. E aí, esses livros de... das letras, né? Dessa coisa Sapo e a Sopa. Pois é. Uma historinha pequenininha, mais um poeminha do que uma história grande. E aí ele chegou para mim e falou assim: vovó, eu sei que você está escrevendo esses livros por minha causa, mas agora, ele estava com uns 12 anos, mas agora, vovó, está na hora de você escrever um livro de aventuras, né? Eu falei assim: eu também acho. Mas o que é um livro de aventuras? Que eu sempre pergunto para ele, né? Meu editor, afinal de contas. Aí ele falou assim: livro de aventuras é assim, você tem um grupo de amigos e tem um mistério para resolver. E eu escrevi o livro Uma Aventura para Três, são 3 amigos que encontram um quarto, claro, tinha que ter um pouquinho de literatura de fora, né? Os 3 mosqueteiros, que na verdade eram 4. Então, mais uma mosqueteira é menina. E a história é uma história de roubo do patrimônio histórico no Rio de Janeiro. Então, é uma história que eu acho bastante interessante e emocionante. E tem umas brincadeiras assim também. Uma parte do livro é em código Morse. Então, e esse livro você trouxe, vai ficar aqui no acervo, né? Você trouxe um exemplar no acervo da trouxe. Biblioteca do Parque Vila Lobos. E agora eu faço a pergunta da Suzana Ventura, mandada pelo Facebook, que é, depois de você falar praticamente toda a sua obra, inclusive sua obra oculta, ela quer saber no que você está trabalhando agora. Agora eu estou trabalhando numa série de palestras. Eu acabei de fazer uma falando de Proust e Molière, doentes reais, médicos imaginários. E vou fazer uma outra comunicação em novembro, pela morte aniversário de 100 anos da morte de Marcel Proust. Vou falar também sobre isso. E eu durante a pandemia, eu tive um baque muito grande, eu sofri bastante, porque eu estava fazendo uma pesquisa para um outro livro sobre Anita Malfatti, que eu adoro Anita Malfatti. E aí eu estava na França, e a pandemia veio, e eu estava sozinha na França, sabe? E descobri que o meu francês pode ser muito bom para literatura, pode ser bom para ler Proust, pode ser bom para ler Balzac, seja lá quem for, Rimbaud, porém, não dava nem para eu entrar num hospital. Como é que eu ia dizer que eu estava com falta de ar? Não sei nem como é que se diz falta de ar em francês. Eu não sei coisas práticas em francês. Então, eu fiquei lá, eu não sabia se acontecesse alguma coisa comigo, a quem que eu ia chamar? Qual é o telefone da emergência? Eu não sabia de nada, eu estava desesperada lá naquele negócio, aí voltei e fiquei naquela sensação de solidão, aquilo mexeu muito com a minha cabeça. Eu larguei a pesquisa para lá e ainda achei que era uma maldade de Proust, né? Porque eu fui para lá para ficar nos anos loucos, os anos 20, que a Anita estava lá na França. Eu estava querendo mais, era ir para tudo quanto era cabaré e tudo quanto era lugar assim bacana. E aí fiquei no quarto de Proust, né? Trancada, sabe? Com medo da doença. Lembrando que o Proust era asmático, né? Proust era asmático. A falta de ar, eu não sei como é que se diz isso. Proust, me socorre. Mas não, ele só fala lá nas sufocações dele, não fala o nome da doença, né? Nem sabiam, porque ninguém conhecia. Asma, Proust sofreu tanto, coitado, porque não tinha tratamento, eles nem sabiam o que provocava a asma. Então, era uma tragédia, né? O homem com aquela asma seríssima e fechando o quarto todo com cortiça, que era um horror para
Morreu de ácaro. asmático. É. Morreu de ácaro. O Proust. Exatamente, um ataque Mas, violento de Lúcia, só ácaro. para deixar então claro a pergunta da Suzana Ventura, que mandou pelo Facebook. Então, você está trabalhando mais em trabalhos ensaísticos sobre Mais mulher em trabalhos Proust, ensaísticos, no caso, o Mulher e Proust, É. e o outro trabalho É. é o que você vai apresentar no centenário da morte do Proust. Mas a Anitta está em banho-maria, E a Anitta- porque eu não vou largar a mão dela, E a não. Anitta é uma reconstituição... A Anitta Histórica, é isso? seria uma relação dela com a pintura, né? Eu queria ver, a minha ideia, mas não contem com isso, porque ideias se modificam. Quando a gente começa a escrever, as coisas se modificam. Mas a minha ideia eram os quadros de Anitta dialogando com ela, sabe? Então, seria... Mas seria um trabalho de ficção. Sim, sim. É que você falou que estava fazendo uma pesquisa sobre ela, tal, eu não tinha entendido que era uma obra de ficção. Então temos a Suzana Ventura, assim, ela está, do ponto de vista ficcional, o ponto de partida é esse. Pois é. Aí, eventualmente, vou chegar a ela. Você tem um conto no Linha de Sombra, não tem um conto em que as personagens conversam com o autor? Acho que não. Alguma coisa assim que o escritor imagina? Acho que, enfim, não sei, porque tem uma lembrança assim, mas enfim. Você tem tantos contos que eu às vezes confundo um pouco as coisas. Se você mas, assim, não lembra, eu não lembro mesmo. O seu vai ser o senhor Anitta Malfatti, os quadros conversando com ela? Os quadros é meio conversando com Pirandello, ela. né? 6 personagens em busca de um autor, os seus 6 quadros em busca da pintora, é isso? O meu era mais um Mussorgsky, aquele passeio... Quadros de uma exposição. Quadros de uma exposição. E ela sendo interpelada por uma exposição póstuma, né? E ela visitando ali em espírito e aqueles quadros todos interpelando. Como é que você fez uma coisa dessas? Não sei o quê. Antes de passar a palavra para a Lúcia, para sua fala final aqui desse nosso encontro do Segundo as Intenções, eu queria deixar o convite para os nossos próximos encontros que começarão na Biblioteca de São Paulo. Como eu disse inicialmente, Segundo as Intenções acontece aqui na Biblioteca Parque Vila Lobos e na Biblioteca de São Paulo. O próximo encontro será no dia 8 de outubro. Todos serão aos sábados, das 11 às 13 horas. Então, o primeiro deles no dia 8 de outubro, na Biblioteca de São Paulo, com a escritora Patrícia Auerbach, que é uma escritora de livros para público infanto-juvenil, uma escritora magnífica, assim, muito criativa, vai ser um encontro muito legal. Aí, aqui na Biblioteca Parque Vila Lobos, no dia 15 de outubro, a gente vai ter um encontro com o poeta Tarso de Mello. Perdão. E já no mês de novembro, teremos, no dia 5, na Biblioteca de São Paulo, um encontro com o escritor Sacolinha, que é um escritor, um talento da chamada literatura da periferia de São Paulo, mas que, enfim, ultrapassa esses estereótipos, digamos assim. É um escritor muito... Enfim, os livros dele são thrillers muito interessantes. E depois, finalizando a programação prevista até este momento, nós temos aqui na Biblioteca Parque Vila Lobos, no dia 19 de novembro, o Ailton Krenak, grande filósofo, pensador e escritor dos povos originários deste país. Lúcia, muitíssimo obrigado pela sua presença, sua participação aqui no Segundo as Intenções. Foi uma delícia. E, enfim, nosso encontro já até ultrapassamos em bastante tempo o nosso tempo aqui, porque foi muito, muito gostoso, né? Então, a gente já passou 15 minutos aqui do previsto. Queria deixar para você as palavras finais para a gente encerrar esse encontro, agradecendo quem esteve presente aqui na Biblioteca Parque Vila Lobos e quem nos acompanha pelo Facebook. Olha, as palavras finais. Por favor, não abandonem as bibliotecas, vão às bibliotecas, exijam bibliotecas, porque elas são tesouros maravilhosos. É melhor do que a Ilha do Tesouro de Stevenson. É maravilha. Vocês encontram de tudo. Podem viajar no tempo, no espaço, cometer todos os crimes, todas as bobagens, e é uma delícia. E agradecer imensamente a paciência de vocês, quem escutou aqui a palestra. Eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho de mim, porque sempre tem essa coisa assim, não sei se vão gostar de mim, espero que gostem, por favor. E aí, e agradecer muito, muito, muito essa oportunidade de valorizar
a escrita literária, de ver as riquezas que ela traz e de sonhar bem alto, com um país melhor, muito mais culto, muito mais humano e muito mais igualitário, tá?